A palavra que eu trago para os amados irmãos nessa manhã se encontra no livro de Jó, capítulo 42, o versículo 1 ao 6, que tem prefácio e diz assim: Jó, humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui já vem falando, nesse prefácio, que o que Jó fez aqui foi render graça a Deus, né? Depois de tudo que ele passou, do capítulo 1 até o capítulo 41, no 42 foi que Jó veio reconhecer o poder, a grandeza, a maravilha de Deus. Então ele fala aqui que Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então Jó, ele rendeu graças ao Senhor. Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as adversidades que ele vinha passando, ele viu um motivo de agradecer a Deus, de render-lhe graça. E olha que Jó tinha perdido família, filhos, perdido bens, ficado, com uma lepra no corpo que só restou um caco de telha para coçar suas feridas. Foi acometido de chagas, E só lhe restou apenas um caco de telha para coçar suas feridas. E a sua mulher, ainda ela, sem entender, Porque nem Jó que entendia o que estava passando com ele. Ela foi e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fala, Jó na sua fala: você fala como uma louca mulher. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Então Jó reconhece que nada que ele tinha era dele. Porque Deus que tinha dado a ele. Ele era apenas um administrador daquilo que Deus deu para ele. Ele era apenas alguém a qual Deus abençoou ele com tão grande riqueza, com uma família abençoada, uma família grande. Tudo que você imaginava, Jó tinha. Mas Jó, ele reconhece ali, quando ele fala essa resposta para a mulher dele, que nu saiu do ventre da mãe dele e nu voltará para lá, é porque ele veio para o mundo e não trouxe nada. E ele também iria voltar e não iria levar nada, que tudo foi Deus quem deu a ele. Então, quero dar início aqui na leitura do texto, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dize tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui Jó, ele diz, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí Deus já me leva à memória, lá no versículo, me faz lembrar lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, a parte C, que diz: operando eu, quem impedirá? Quando Deus levanta do seu trono para dar vitória a um filho seu, ninguém pode impedir. No início desse versículo, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus também, capítulo 10, 31, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles que se levantam para se opor contra Deus. Porque da mão do homem, Deus vai lá e tira. E quem é que consegue tirar alguém das mãos de Deus, irmão? Ninguém. Por isso que ele fala: operando eu, quem impedirá?
ninguém consegue impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Ninguém tem o poder de impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Como Jó, ele expressa muito bem no versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jó estava declarando aqui, porque a partir daqui ele já viu a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, a revelação divina do Espírito Santo de Deus, o poder, qual Deus tem o poder para operar maravilhas, prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Por isso que Jó ele se expressa muito bem nesse versículo. Eu amo esse versículo. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada nem ninguém pode impedir o pensamento de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o plano de Deus na minha e na tua vida. Aqui no livro na vida de Jó, Satanás, ele até tentou contra a vida de Jó, mas com a permissão de Deus. Deus permitiu o inimigo tocar em tudo que Jó tinha, nos seus filhos, nas suas finanças, né? Nos seus empregados. Tudo que Jó tinha, já perdeu com a permissão de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele foi lá quando os anjos foram se apresentar diante de Deus. O inimigo também, o diabo, ele foi lá e foi falar de Jó, que Jó só adorava a Deus por aquilo que Deus tinha dado a ele, que Jó só adorava a Deus por aquilo que Jó tinha, que Deus tinha dado a Jó, que Deus tinha abençoado a Jó. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Aleluia, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Que Jó não adorava ao Senhor simplesmente pelos bens materiais, pelos filhos, pelas famílias, por tudo aquilo que ele tinha, mas Deus conhecia o coração de Jó, que Jó tem um coração reto e temente diante da presença do Senhor, porque todas as vezes, a sua palavra diz que todas as vezes quando seus filhos se reuniam para dar festa nas suas casas, um na casa do outro, Jó ia lá diante da presença do Senhor e oferecia sacrifício ao Senhor em prol dos seus filhos, pedindo perdão pelos seus filhos. Então Deus, ele conhecia o coração de Jó, a sinceridade de Jó, que Jó era um homem com coração reto, temente diante da presença do Senhor. Então Deus permitiu com que Satanás tocasse na vida de Jó, que tocasse nos bens de Jó, que tocasse nos filhos de Jó, na sua saúde, porque Deus conhecia Jó. Deus conhecia o coração de Jó, que Jó não ia negar a Deus, porque Satanás ia tirar tudo aquilo que ele tinha. Porque Jó não adorava a Deus por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus é na vida dele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui na sua palavra que, no versículo 3, Jó diz: quem é aquele, dize tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jó, ele está falando aqui que ele falou daquilo que ele não entendia. Coisas que para ele eram maravilhosíssimas e coisas que ele não compreendia. Como ele diz aqui na sua fala, que Jó, ele não entendia e que sem conhecimento nenhum, ele se queixou contra Deus. Jó reconheceu que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Chegando aqui nesse capítulo 42. Antes, no início, ele fala na sua fala que tudo que ele falou lá atrás, que ele imaginava que ele merecia estar passando por tudo aquilo que lhe aconteceu, que lhe acometeu, mas ele fala que ele falava daquilo que ele não entendia e que sem conhecimento nenhum ele se queixou contra Deus. Mas logo aqui em seguida ele diz que ele reconheceu que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana, que não cabe a nós
A mim, a você querer entender, compreender o agir de Deus na minha, na tua vida, a maneira de Deus trabalhar e operar ao meu e ao teu favor. Muitas das vezes, a maré está contrária, o vento está contrário das nossas vidas. Estamos passando por um deserto, por uma aflição, por perseguição, por tribulação, por uma enfermidade, por uma porta fechada. Mas Jó, ele fala aqui que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Se nós formos tentar entender e compreender a Deus, irmão, como diz o cantor Samuel Mariano, que a gente morre sem entender. Porque quem for procurar entender e compreender a Deus, a gente morre sem entender. Porque as coisas de Deus não têm explicação humana. As coisas de Deus não é para a gente entender e compreender, é para a gente viver. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ele diz mais aqui na sua palavra que as coisas de Deus estão além da compreensão humana. E lá em Romanos, Deus me faz lembrar, lá em Romanos capítulo 11, o versículo 33 ao 36, diz: Ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto também aqui é um outro texto que eu amo muito. Porque a sua palavra vem falando. Quem foi que compreendeu os intentos do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém, irmão, ninguém. Porque essa palavra diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós temos vem dele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque primeiramente tudo é dele. Vem dele para nossas vidas. Depois vai de nós para ele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que a sua palavra diz, glória, pois, eternamente a ele. Pois o que Jó fez aqui, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Que nós venhamos dar toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Tem pessoas que estão querendo tomar a glória de Deus para si. Mas toma muito cuidado, porque ninguém toma a glória de Deus para si. O único homem na Bíblia, né, que quis tomar a glória de Deus para si foi comido por bicho, né? Que aquele homem ali falou que a multidão, quando ele falou, a multidão falou que ele falava igual a Deus. Ele se vangloriou, ele achou que era e foi comido por bicho. Então que nós venhamos ter muito cuidado, que nós não venhamos tomar a glória de Deus para nós, que nós venhamos exaltar, glorificar, dar toda a honra e toda a glória para ele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 4 do texto, o 5 e o 6 diz: Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui a última resposta de Jó a Deus foi de absoluta humildade e submissão à sua revelação, porque ele diz, na sua última fala, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora ele veio com os seus olhos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jó, ele se humilha totalmente diante da presença do Senhor. Porque ele diz no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pó e cinza aqui, irmão, para os hebreus,
significa que você é ato de humilhação, ato de arrependimento, ato de descer diante da presença do Senhor. É um ato de você ver que você não é nada, que você é pó e cinza. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então Jó, ele reconhece aqui, desce diante da presença do Senhor, com toda a humilhação, com toda a submissão, e entendendo que Deus, ele é todo poderoso. Como diz a sua palavra lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera na minha e na tua vida. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele tem o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo do que eu e você pensamos ou podemos imaginar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Também lá no livro de Isaías, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 55. Aqui ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele vem falando que o que ele tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que você podemos imaginar ou pensar. Deus, ele sempre vai ter o melhor para a gente. Deus, ele vai preparar sempre coisas extraordinárias, coisas grandes para a nossa vida. Assim como ele fez na vida de Jó. Ele restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Mas quando Jó entendeu que ele tinha que orar pelos seus inimigos que estavam lhe acusando. Pelos seus inimigos, não, perdão, pelos seus amigos que estavam lhe acusando, falando que Jó era merecedor daquilo, porque Jó, eles estavam falando que Jó tinha pecado, que aquilo que Jó estava colhendo era fruto dos pecados dele. Mas Deus falou para Jó que a partir do momento que Jó orou pelos amigos dele, Deus foi lá e restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Então, como a sua palavra diz, Jó aqui orou pelos seus amigos, mas a sua palavra também diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos falam mal da gente, por aqueles que nos difamam, por aqueles que se levantam contra nossas vidas. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que... A palavra do Senhor diz que quando o nosso inimigo vier até nós com sede, para nós dar-lhe um copo de água. Se vier com fome, nós dá um prato de comida. Porque nós temos que não nos igualar a eles, mas mostrar para eles que somos diferentes, que nós somos luz, porque eles são treva. Então nós não temos que nos comparar com ele. Como a sua palavra diz que a luz, né, ela não bate com as trevas. As trevas vai querer estar sempre se opondo contra a luz. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si é mais do que vencedor. Como a sua palavra diz, né? Que ai daqueles que se levantar contra os meus escolhidos. Então a sua palavra diz também que a vingança e a ira não cabe a nós. Porque como eu citei aqui no versículo aqui, horrenda coisa é o homem cair na mão de Deus. Quem é que tira? Ninguém, irmão. Então, quando nossos inimigos se levantar contra nossas vidas, a palavra do Senhor diz que ele está se levantando contra Deus. Então, ora pela vida deles. Entrega eles na mão de Deus, para que Deus venha salvar, para que Deus venha libertar. Mas também, se Deus falar que não é para orar, não ora. Se Deus falar também que não é para ter misericórdia, não tenha. Porque Deus já falou comigo. Uma vez usando o irmão em profecia, que eu não viesse ter misericórdia. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque às vezes tem
pessoas que ela chega até a blasfemar contra Deus. Tem pessoas que ela te deseja tanto mal que Deus, que chega a feder diante da narina do Senhor. Então o Senhor pede para que não venhamos ter misericórdia. Isso, irmão, é exceção. Não estou falando para todos. Porque isso Deus vai falar diretamente comigo e contigo. Quando não é para ter misericórdia de alguém. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.